Olá, meus amados irmãos, a paz. Hoje estou num outro ambiente, um pouquinho diferente. Estou no quarto dos meus filhos, que tá melhor aqui, vou fazer por aqui, né? Tá muito calor, então nós estamos aqui. E eu comecei atrasada 5 minutos, tava me arrumando, tava lendo, tava estudando. Gente, é muita informação que nós temos sobre essa live, muita informação, muita mesmo. Meu óculos está torto. E eu vou esperar um pouquinho, ver se alguém entra aí, vai estar participando dessa live. Eu vou aqui ligando o tablet. A palavra de Deus, ela é tremenda. A palavra de Deus, ela... Vou aumentar aqui. Tá tudo aumentado. Eu vou tirar aqui, se alguém mandar alguma mensagem pra mim. A palavra de Deus, ela é tremenda, tremenda, muito tremenda. E eu, a cada dia que passa, que eu medito na palavra do Senhor, eu entendo o propósito pelo qual Ele me chamou e continuo prosseguindo a boa carreira. Foi a palavra que eu recebi. Prossiga a boa carreira. Prossiga a boa carreira. Vá até o fim. Aquilo que o Senhor começou contigo, Ele vai terminar, mas Ele precisa da minha e da sua atitude. Então vamos cumprir a carreira. Mas como nós vamos conseguir cumprir a carreira sendo bem sucedido? A gente só cumpre a carreira em Cristo sendo bem sucedido, lendo a sua palavra, conhecendo quem é Deus, né? Em primeiro lugar, conhecendo quem nós somos, conhecendo o que habita dentro de nós e conhecendo contra quem nós lutamos e para que viemos, sabe? E a cada dia eu tenho aprendido isso com o Senhor, tenho aprendido e cada vez que você aprende, mais vontade de aprender você tem. Quanto mais você conhece a palavra, você descobre que menos você sabe e que mais você precisa aprender. Essa é a palavra certa, acho que essa é a frase. E tem sido assim na minha vida e eu sim declaro que isso aconteça também na sua vida. E na Bíblia diz que o povo perece por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Graça e paz, irmã Laura. Graça e paz. Então, nós já vamos começar porque esse é um assunto muito intenso, né? E extenso também. Mesmo que não tenha muitas pessoas visualizando agora, eu acredito que esse vídeo vai alcançar as pessoas que querem ter um conhecimento um pouco aprofundado da palavra de Deus, porque o que vai ser dito aqui não é conceito da pastora Raquel, não é conceito daquilo que o Senhor a chamou para fazer em particular, mas está escrito na Bíblia, e o que está escrito na Bíblia, eu e você precisamos aprender. Então eu convido você nesse momento, nessa hora, a fechar seus olhos. Nós vamos começar orando. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, me coloco nesse momento, Deus, como dependente, Senhor, totalmente dependente, totalmente submissa à Tua palavra, totalmente obediente ao Teu Espírito Santo. E Deus, como o Senhor, esse veículo, Deus, de informação que nós estamos agora, Senhor, meu Deus, ministrando coisas concernentes à Tua palavra, venha alcançar,
Senhor, a vida e os corações das pessoas que necessitam aprender um pouco mais contra as artimanhas do inimigo contra a nossa vida, Pai. E nos dá, Senhor, sabedoria para lutarmos e orarmos da forma correta. Alcança os corações, alcança os lares, alcança os homens e as mulheres de Deus que vão estar, Senhor, atentos, ouvindo, Pai, aquilo que o Senhor, através da sua palavra poderosa, quer nos ensinar. Desde já eu te agradeço por essa rica oportunidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Graça e paz. Graça e paz, Daiane. Graça e paz, missionária Ingrid. Graça e paz, diaconisa Carla. Nós vamos começar. E como foi, anunciado, o flyer dessa live é As Artimanhas de Belial, né? As Artimanhas de Belial e a atuação de Jezabel. Oh, meu Deus! Pastora, a senhora tá falando só de demônio. Ué, eu não estou falando sobre demonologia, eu estou sendo dirigida pelo Espírito Santo para levar a você as características e as influências que esses espíritos malignos fazem para conosco, contra nós. Para quê? Para que a gente venha cair em pecado, para que o povo de Deus venha não entender os seus sinais, não entender as suas características e cair em pecado. Então, eu estou aqui como instrumento para isso. Não estou falando ainda de demonologia. De repente, quem sabe, mais para frente a gente traz um estudo só sobre os demônios, caso as pessoas queiram. Mas o que está sendo enfatizado aqui nas lives são atuações presentes no nosso dia a dia, mediante aos dominadores das trevas. E se eles conhecem a gente, né? Se eles conhecem, se os inimigos, aliás, deixa eu refazer essa frase. Se os inimigos, se os dominantes dessa terra nos conhecem e sabem das nossas fraquezas, sabem o que a gente suporta pelas nossas atitudes, pelo que falamos, nós precisamos conhecê-los também. Para quê? Para que a nossa luta ela venha ter um início e venha ser direcionada e vencida logo. Porque o que mais ele quer é nos confundir. Satanás e todos os seus demônios, ele quer nos confundir a todo momento. Então, nada melhor do que a gente precisa conhecer o inimigo das nossas almas. Precisa conhecer aquele que luta contra nós, aquele que tenta jogar seta contra nós, contra a nossa carne e contra a nossa alma. Então, esses estudos que o Senhor está me dirigindo a trazer, e eu devo levar também para a igreja, está sendo pautado nessas informações. Nós precisamos conhecer os ataques dos inimigos, dos nossos inimigos. Oh, meu Deus, só o sangue. O ataque dos nossos inimigos contra a nossa vida e saber lutar da forma correta para chegar no objetivo certo. Pronto, saiu. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Artimanha de Belial. E eu quero convidar você a abrir. Nós vamos começar com o primeiro versículo. É muito grande, é muito extenso. Não vai ficar só nessa live. Abrir Mateus 12:45. Mateus 12:45. Se você quiser. Paz do Senhor, Bruno. Beijo, Bruno Félix. Graça e paz. Você também já pode ir compartilhando, tá? Compartilha, gente. Se 5 pessoas que estão aqui, essas 5 pessoas que estão aqui, já compartilhar, vai alcançar um número maior de pessoas. E nós vamos conseguir desmascarar as obras do diabo, e de todos os seus governantes das trevas. Vamos lá. Então vamos lá. Se você puder escrever aí, escreve aí pra mim, Mateus 12:45. Senão depois eu coloco quando terminar a live, tá? Tá escrito assim. Então
vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E, entretanto, passando a... Gente, misericórdia, voltei. Eu comecei a falar o versículo e o Google entrou. Eu nem pedi para ele entrar. Sangue de Jesus tem poder, gente. Vamos continuar. Vocês estão todos aí? Amém? Bota um joinha aí pra mim, pra saber se vocês estão me ouvindo direito, se tá dando delay, se tá tudo bem. Coloca aí a informação. Entrou o Google aqui de repente, só o sangue. Vamos continuar lendo. Olha para vocês verem a batalha travada, até na live. Vamos lá. Mateus 12:45 vem dizendo assim: então vai e traz consigo outros 7 demônios, piores do que ele, e entrando, passando a viver ali. Atente a isso, 7 espíritos piores. O estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Enfim, as pessoas falam muito sobre os espíritos, né, que saem da pessoa que se converte, mas tem muitas pessoas que estão na casa do Senhor e nem os que vieram com ela saíram. Pois é, pasme você. Pois nem os que vieram com elas saíram. Mas aqui vem dizendo que existe, na primeira instância, quando a pessoa se converte, existe uma habitação de algum tipo de demônio dentro da pessoa, não no manifestar, mas sim no manipular, tá? Algumas realmente manifestam, algumas o demônio manipula. E quando ele sai, ele quer voltar para sua casa. Então o que ele faz? Ele chama mais 7 demônios piores, 7 espíritos piores. Na Bíblia diz 7 espíritos piores. Quais são esses espíritos? Será que a gente nunca parou para pensar qual tipo de espíritos piores que são? Nós vamos descobrir nessa live. Não vai ser só essa, nós vamos ter que fazer mais, eu acho que mais 2 a gente consegue descobrir. Então vamos lá. E falando sobre as artimanhas de Belial, que é um desses 7 demônios piores, se você tiver caneta e lápis, anote aí para a sua informação. Belial é um espírito mais perverso e desprezível do reino das trevas. Ele domina a maldade. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que está sendo falado aqui está pautado na palavra e está pautado nesse livro, tá, que eu amo demais, que é de John, eu não sei o nome dele, eu sei que é do Dr. John, muito inteligente, especialista nessa área, tá bom? Então, tem respaldo, além da Bíblia, que é a palavra de Deus, que é o mais importante, desse livro também. O Espírito Santo vai dando coisas pra gente que muitas das vezes não está nem escrito. Então, vamos lá. O espírito de Belial é um espírito mais perverso que tem, porque existem pecados, né? Na Bíblia diz que existem pecados que são abomináveis. E esse espírito Belial, ele faz com que as pessoas pratiquem pecados abomináveis. Esse espírito Belial, ele é o mais perverso e desprezível do reino das trevas. Ele domina a maldade. Você já se deparou com pessoas que não são crentes, mas são muito ruins? Ou são crentes, servos do Senhor, e são ruim, aquela pessoa ruim? Então, ela tem, infelizmente, o domínio desse espírito, o espírito de Belial, que é o espírito da maldade e perverso, né? Ele domina a situação a ponto de trazer um estado de uma pessoa, um estado deplorável. Vamos continuar. Ele é citado no Antigo Testamento 27 vezes e no Novo Testamento ele é citado uma vez, tá? A obra de Belial, esse espírito maligno, é levar, preste atenção nisso, gente, isso é muito importante e esclarecedor para as nossas vidas. A obra de Belial é levar os homens a cometerem pecado tão perversos e desprezíveis a ponto de despertarem indignação moral
Tá entendendo? Que ele é tão abominável, por isso que ele é tão desprezível, esse espírito de Belial, para as nossas vidas, mas ele é muito respeitado no reino das trevas, e a gente vai entender por quê. Então a obra de Belial é fazer com que os homens cometam pecados perversos e desprezíveis, a ponto de despertar a indignação moral, aquele pecado que entra de uma forma que traz uma indignação à nossa moral, a moral das pessoas que estão ao nosso redor, moral dos parentes, moral da casa da pessoa, sabe? Essa pessoa que pratica esse tipo de pecado, ela é influenciada pelo espírito de Belial. Nós vamos falar de Jezabel, mas eu preciso mesmo esclarecer sobre Belial. Vamos lá. Belial, o que ele faz? Ele comanda as forças da escuridão. Com quem ele luta contra? Ele luta contra homens de bom coração, criado junto com Lúcifer. Olha só, Belial, ele não é Satanás, ele não é Lúcifer. Belial, ele foi criado junto com Lúcifer, certo? Ele foi dito rei do inferno e ele comanda, pasme vocês, comanda mais de 80 legiões de demônio na terra. Olha que coisa profunda. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra quem? Os principados, as potestades, contra as hostes espirituais da maldade, contra os dominadores desse mundo. Então a nossa luta, muitas das vezes, a pessoa trava uma luta contra alguém, mas na verdade a gente precisa identificar as características do pecado e daquilo que está vindo contra nós, para a gente poder orar da forma correta e identificar qual o espírito maligno que está influenciando aquela pessoa contra a nossa vida, ou contra a igreja do Senhor, ou contra o nosso casamento, ou contra o nosso relacionamento de amizade. Nós precisamos identificar quais são as investidas, as artimanhas malignas desses demônios que constantemente, sem cessar, fazem armadilhas para confundir os homens e as mulheres de Deus. E sem o conhecimento, a gente não consegue identificar essas artimanhas. E essas artimanhas, elas vêm de uma forma sorrateiramente, de uma forma astuta, como uma serpente. E aí ela vem o quê? Na direção do homem bom, do homem que está ali, do homem que quer servir até o Senhor, só que por não ter o conhecimento, por ainda não ter deixado as obras da carne, por ainda não ter o domínio da sua carne, por não se entender, por não entender quem é Deus, por não entender o seu propósito, não entender o seu chamado, cai nas artimanhas, nas ciladas de todos esses demônios do inferno. Belial é o rei, está dizendo aqui, o Belial é o rei do inferno. É o rei do inferno no requisito de levar pessoas para o inferno, porque o inferno não tem dono, o inferno quem fez foi Deus. Mas ele, ele tem um requisito importantíssimo, é fazer com que as pessoas pequem ao ponto de trazer uma indignação moral tão grande que leve a pessoa até ela desistir dela mesma, e aí a pessoa acaba de repente cometendo até um suicídio e indo para o inferno. Isso é sério demais. Isso é sério demais. Nós precisamos identificar as artimanhas de Belial. Já foi falado aqui sobre a influência de Leviatã, e eu estou falando aqui agora pelo Espírito sobre as artimanhas de Belial. Ele é considerado o rei do inferno. Ele comanda mais de 80 legiões na terra. Uma legião, segundo os estudos, é de 3 a 6 mil homens. Ele comanda esse espírito aqui maligno, Belial. Ele comanda, ele dá ordem para mais de 80 legiões na terra. Estão entendendo quantos demônios nós lutamos? Porque o mundo jaz no maligno, porque o mundo está no controle dele, mas a nossa vida não. Por isso que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor e nos guardam e nos livram, mas livram aqueles que o temem. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Quem teme a Deus, os anjos do Senhor acampam ao redor. Se não temer a Deus, está entregue. Desculpa, está escrito isso na Bíblia.
Pode ser até polêmico isso, mas se está escrito que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, então se a pessoa não teme ao Senhor, os anjos do Senhor não acampam ao seu redor. É a misericórdia de Deus purinha e propósito de Deus com cada pessoa que aqui não convém falar. Mas nós estamos relatando aqui sobre quem é Belial. É um demônio, é uma potestade que lidera mais de 80 legiões e faz com que os homens cometam pecados abomináveis, atacando a moral da pessoa. Vamos lá. Exemplo, os filhos de Eli eram filhos de Belial. Os filhos de Eli eram filhos de Belial. Por que os filhos de Eli eram filhos de Belial? Eram desobedientes ao seu pai. Seu pai não tinha pulso firme com ele. E o que eles faziam? Eles tiravam a gordura da oferta que era dada ao Senhor. Ou seja, eles faziam coisas abomináveis e não tinham temor de ser fulminado ali. Então, filhos de Eli, exemplo de filhos de Belial, filhos de Eli. Se você não sabe a história, depois você me chama no privado que eu vou te passar toda a história dos filhos de Eli. Mas isso é uma realidade e nós precisamos estar atentos a todos esses sinais, essas artimanhas. Vamos lá. Os filhos de Eli. Belial, entenda e anote isso. 80% nós gravamos quando nós anotamos. 20% nós gravamos quando somente ouvimos. Escute isso que eu vou te falar. E isso aqui é muito sério. Deixa eu dar um... Isso aqui é muito sério. Boa tarde, graça e paz. Quem está chegando agora. Belial trabalha com espíritos de Jezabel para levar os servos do Senhor à fornicação. Aí agora eu já estou entrando na parte de Jezabel. Então Belial... ele comanda, ele dá a ordem, ele trabalha junto com o espírito de Jezabel. Jezabel não trabalha sozinha, nós vamos entender por quê. Mas ele dá a ordem para ela fazer. Porque não tem coisa mais abominável e desprezível do que os pecados na área sexual. E os pecados de idolatria, que na Bíblia diz é como feitiçaria. Idolatria em todos os requisitos, não é idolatrar uma imagem, não. É idolatrar uma pessoa, idolatrar um marido, idolatrar um filho, idolatrar um líder, sabe? Idolatrar, colocar no lugar de Deus. Vamos lá. A intenção, aí se você quiser anotar, anote aí. A intenção de Jezabel é afastar as pessoas da verdade e levar elas ao erro, fazendo com que tragam sobre si o mesmo um juízo de Deus. Ou seja, o que ela está querendo dizer aqui? Jezabel, né, com toda a sua sutileza, com toda a sua forma, né, linda de ser, que aparenta, nem tudo que aparenta ouro nem tudo que é bonito é de Deus, né? Nem tudo que parece ser bom é de Deus, então precisamos estar atento aos frutos e esperar o tempo para poder os frutos até se manifestar, porque demora um tempo para os frutos se manifestar, então precisamos estar atentos. Então Jezabel, o que Jezabel faz? Ela afasta a pessoa da verdade. Foi o que eu preguei no domingo. Jonas ouviu a voz do Senhor. Ele desceu a Jope, depois desceu no barco de Tarse, ele fugiu da presença do Senhor, desceu a Jope, foi no barco, desceu no barco, depois foi para o porão, depois foi dormir. Ou seja, o que isso tipifica na nossa vida? Quanto mais longe do Senhor, mais desobediente à palavra do Senhor, mais longe a gente está, mais longe a gente fica. Quanto mais longe da palavra, mais longe a gente fica do Senhor, de discernir, de entender. E é nesse momento, é nessa brecha que Jezabel ela entra. Ela entra para destruir casamento, ela entra para destruir ministério, ela entra para destruir ministérios pessoais, igrejas, grandes líderes. Ela entra de uma forma sorrateiramente. E ela entra também junto com o espírito de orgulho, né? Junto com o espírito da exaltação, junto com o espírito da soberba. Então, se a gente conseguir identificar que isso gira em torno de nós,
ou está dentro de nós, ou está no nosso lar, se a gente conseguir identificar, nós vamos orar da forma correta. Nós vamos repreender, amarrar e declarar a falência desse espírito maligno. Agora, quando não é identificado, a pessoa ora e não tem resultado, porque não sabe orar como convém, porque não está entendendo. Eu e você precisamos entender as escrituras, nós precisamos entender contra quem nós estamos lutando. Nós precisamos entender contra quem estamos lutando. Estamos lutando contra o império das trevas. E esse império não tem misericórdia. Ele entra num momento de fragilidade, ele entra num momento de uma debilidade emocional, ele entra num momento de fraqueza, ele entra num momento de sonhos frustrados, ele entra num momento de decepção com alguém, ele entra num momento onde a gente pensa muita coisa que não tem que pensar a respeito das pessoas a nosso respeito. Então ele entra nessas fraquezas, na fraqueza do ser humano, na fraqueza da carne, na fraqueza e na fraqueza da alma. Vamos lá. Vocês estão entendendo aí? Coloca um amém aí escrito aí pra mim. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo ok? Manda aí um joinha, manda um coração só para eu poder saber se vocês estão entendendo, se está dando delay, se está baixo, está tudo ok? Alguém pode me dizer se está tudo ok aí? Porque o que acontece? Quando Jezabel ela afasta a pessoa da verdade, verdade é a palavra de Deus, né, ela leva a pessoa a obter, né, a fazer o erro, a errar. E aí, como o inimigo das nossas almas ele é, ele leva a pessoa a errar e diz, não tem nada a ver, você pode fazer isso, não, tá tudo tranquilo, né? Deus vai te perdoar. Não, afinal de contas você é um ser humano, você é também, né? E por aí vai, várias são as frases que o inimigo lança. Afinal de contas você está sendo injustiçado, afinal de contas você está demorando muito tempo para receber essa vitória, afinal de contas você precisa dar uma ajuda para Deus, né? Então assim, são muitas coisas. Afinal de contas você tem um cargo eclesiástico que ninguém te valoriza. Então, assim, são muitas coisas que ele lança, são muitas setas, se a gente deixar, né, vai entrando na mente e aquilo vai cauterizando a gente. Então, leva a pessoa ao erro. E quando a pessoa ela erra, o mesmo demônio que leva a pessoa a errar é o mesmo demônio que vai acusar a pessoa depois. Ele é sujo demais. Ele é sujo demais. Os filhos de Jezabel, então... Os filhos de Jezabel, então, quando se trata de fornicação e adultério, ela é sujo demais. Por quê? Coloca uma pessoa aparentemente boa, coloca uma pessoa aparentemente legal, coloca uma pessoa com aquela aparência que você sempre desejou, ou que as pessoas sempre desejaram, né? Coloca diante, né, das pessoas uma pessoa que a outra está querendo, porque ele disfarça. Ele, na verdade, é um lobo com pele de ovelha. Ele não vai vir com chifre, não vai vir, não vai vir. Jezabel não vai vir com chifre e não vai vir com cheiro de enxofre. Ela vai vir com perfume importado, ele vai vir com perfume importado, vai vir fortão, vai vir saradão, vai vir saradona, vai vir intelectual, vai vir entendendo tudo. Para quê? Para fazer a pessoa cair ao erro. E quando ela cai ao erro, ela fica com vergonha porque ela mesma traz juízo sobre si. Tá conseguindo entender a palavra de Deus? Esse espírito de Jezabel, ele trabalha junto com o espírito de Belial, só que esse espírito, ele precisa de um Acabe. E nós vamos falar sobre isso. Vamos lá. Mas vamos ler aqui. A intenção de Jezabel é afastar as pessoas da verdade. Já falei sobre isso. Mas vamos ler aqui Apocalipse 2, 20, 21, 22 e 23. Vamos lá. Apocalipse. Então eu vou abrir aqui. Apocalipse 2. Quem está entendendo aí, dá um glória. Aleluia. Quem está entendendo aí, gente? Dá um glória a Deus.
Dá um glória a Deus nada. Dá um glória mesmo, mas escreve aí. Ô glória, aleluia. Vamos lá. Apocalipse 2, 20. No entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel. Você tolera Jezabel. Deus está escrevendo a carta à igreja de Tiatira, tá? A igreja somos nós, certo? Então, no entanto, contra você tenho isso. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem, alimentos sacrificados a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer. Olha só que coisa profunda. Vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometerem adultério com ela. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Você conhece 20, Apocalipse 2, 20, 21, 22 e 23. Eu vou ler o 23. Você já conheceu alguém, ou dentro da sua família, ou fora da sua família, que cometeu o adultério, né? Que cometeu essa imoralidade sexual, né, contra o seu cônjuge, e aí depois de um tempo aquela pessoa ficou doente? Eu já vi muitos casos de pessoas que cometeram adultério, até mesmo não sendo cristão, tá? Porque a palavra de Deus é para todos, o sol nasce para todos. Se a aliança foi feita. Você já percebeu ou já conhece alguém que já passou por isso? Que largou a sua família, cometeu adultério, cometeu o ato de imoralidade sexual contra o seu cônjuge, saiu e depois ficou doente? Diz pra mim aí. Ficou doente? A pessoa que fez. Ficou doente? Alguém conhece? Eu conheço vários casos. Conheço casos de pessoas que ficaram doentes e se recuperaram, mas ainda vivem no processo da enfermidade. Conheço pessoas que ficaram doentes e morreram. E conheço pessoas que se arrependeram, voltaram e restauraram o seu casamento. Ei, nessa tarde, nós estamos falando sim de Belial, que é um espírito maligno. Nós estamos falando sim de Jezabel, mas maior do que qualquer um desses demônios malignos é o nosso Deus. Ele é poderoso para restaurar casamento, Ele é poderoso para restaurar ministério, Ele é poderoso para restaurar cada um de nós, desde que venhamos a se arrepender, como diz aqui, ó. Dê-lhe tempo. Deus está dizendo para alguém aqui, ô Pai, sinto tua presença aqui. Deus está falando assim: dê-lhe tempo para se arrepender da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. A pessoa que comete pecado sexual, Deus dá um tempo para ela se arrepender. Ainda tem arrependimento, ainda tem, tá? Ainda tem misericórdia, se arrepende. Deus está dando tempo. Se arrepende. Por isso vou fazer. Ela não quis se arrepender, aqui nesse caso, né? Ele está dizendo a igreja de Tiatira. Está dizendo, ela não se arrependeu. Por isso vou fazer adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometerem adultério com ela, né? Com esse espírito maligno chamada Jezabel. A não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Porque automaticamente a pessoa comete adultério e ela pratica as mesmas, e ela acaba cometendo as mesmas práticas que Jezabel. Ó, e essa 23 ela é forte. Diz aqui: matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações e retribui a cada um de vocês de acordo com suas obras. Matar aqui não significa matar a carne, gente. Matar aqui é uma pessoa infrutífera na terra. Já viu aquela pessoa que é miserável mesmo, sem misericórdia, infrutífera na terra? Então é desse jeito. E essa pessoa acaba
se desgostando de viver. Aí ela perde a vontade de viver e acaba sendo morto-vivo, vive na terra, não sabe nem qual é o propósito. Não sabe qual é o propósito. Vamos voltar. Tá? Ou seja, escute isso que eu vou te falar agora. Ou seja, para Jezabel atuar com a influência de Belial, ela precisa de um homem ou de uma mulher como Acabe, omisso, ou seja, que não se manifesta ou não se manifestou, que não se manifesta rejeitando os pratos dela com a palavra de Deus, que não se manifesta, que deixa o barco levar. Ei, nós servos do Senhor não temos que deixar o barco levar. Tá indo para onde? Tá tudo bem. O Senhor está comigo, o Senhor está nesse mistério comigo, vai tudo em paz, ainda que não esteja em paz, vai tudo em paz, estou bem, vou indo não é frase e nem palavra para estar na boca de cristão, servo do Senhor. Vou indo para onde? Todo mundo que fala para mim que estou indo, eu pergunto, para onde que você está indo? Para onde? Aí está dizendo aqui, para Jezabel atuar com a influência de Belial, ela precisa de um homem ou de uma mulher como Acabe, ou seja, omisso, que não se manifesta, que não se manifestou, que se conforma, que fica na zona de conforto, que não quer tomar decisão, que não quer confronto. E aí essa pessoa fica longe de Deus. Com isso não consegue tomar decisão pautada na palavra de Deus. Aí o que acontece? Esse juízo do Senhor é contra aqueles que se deixam, ou seja, o que te domina é o que mais você alimenta. Enganar pelos ensinos de Jezabel. Ele está dizendo, aqueles que deixam, ou seja, eu e você, nós temos uma escolha de deixar ser influenciado por esse espírito de Jezabel ou não. Não vem dizer que não sabia, porque o Espírito Santo está todo momento dizendo, não vai, não faz, não tira foto, não posta, não aceita o convite. O Espírito Santo está todo momento, não faz isso. O Espírito Santo está falando. Então o juízo do Senhor é contra aqueles que se deixam. Deixa ser levado. E aí eu venho dizendo aqui, o que te domina é o que você alimenta. Se nós alimentamos só a nossa carne vai dominar. Se nós alimentamos os sentimentos da nossa alma vai dominar. Se a gente alimenta o nosso espírito com a palavra vai nos dominar. Conseguiram entender? Então é isso que está querendo dizer aqui. Não tem como. O Senhor não imputa o inocente, o culpado como inocente. O culpado é culpado, o inocente é inocente. Por isso ele está dizendo aqui, o Senhor é contra aqueles que se deixam enganar pelos ensinos de Jezabel, da fornicação e do adultério. Ela age em outras áreas, mas hoje nós vamos falar somente sobre isso. Mas eu digo, está lá em Mateus 5:28, e isso é forte demais, e foi Jesus que falou, e essa é uma realidade onde nós precisamos ter bem clara na nossa mente. Não pode fugir da nossa mente. Essa é uma verdade que Jesus deixou para nós. É um ensinamento, é uma direção. Sabe, é uma ordenança da parte de Deus. Mateus 5:28. Se você puder colocar aí para mim, por favor. Carlinha colocou já 2 vezes. Está dizendo assim. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la. Quem deseja uma mulher ou um homem é fruto da alimentação da carne, ou seja, a pessoa está alimentando mais a carne do que o espírito. Não tem como brincar com a carne. Nós precisamos matar a carne. As pessoas precisam matar a carne. E como consigo fazer isso, pastora? Jejuando, orando, lendo a palavra, reconhecendo as fraquezas, entregando diante de Deus, se humilhando. Aí vem dizendo aqui,
Se qualquer pessoa que olhar para uma mulher e desejá-la, isso também serve para a mulher, tá? Porque tem mulher que olha para homem na rua e deseja, tá? Deseja também. Cometeu adultério com ela no seu coração. Se desejar, tá aqui dentro, já era, cometeu adultério. Jesus fala bem claro sobre isso. E o adultério, ela vem pelo quê? Pela influência de Jezabel. A influência de Jezabel, junto com Belial, leva a pessoa ao adultério e à fornicação. A fornicação no requisito, tá tudo bem, tá tudo bom, não preciso casar, a gente já está casado. E isso não está na Constituição, e isso não está na Palavra de Deus. Precisa casar sim, precisa ter essa aliança firmada no céu e ter essa aliança firmada na terra. É com Deus e é com os homens. Precisa sim, está na Constituição e está na Palavra de Deus. E a Constituição, ela é pautada na Palavra de Deus. Os advogados, os juízes colocam tudo a mão em cima da Bíblia como uma verdade, fazem o juramento. Por que pegam a Bíblia? Porque a Bíblia é a verdade. Não tem verdade maior do que a Bíblia. Por isso que o juramento é feito mediante a Bíblia. Amém? Vocês estão conseguindo entender? E eu já estou terminando. Escrevem aí. Se vocês quiserem depois, eu mando para vocês no zap. Está escrito aqui. Olha só. Anote isso. Importantíssimo. Jezabel é um espírito enganador que atrai pessoas para o ato ou efeito de prostituir ou prostituição, atividades infiéis, idólatras, desejo infiel, desejo indigno a fim de corromper o homem. Quando as pessoas elas dão vazão a esse tipo de sentimento, todos esses sentimentos, o homem interior se corrompe. Ou seja, para voltar novamente ao espírito a dominá-lo, precisa se arrepender. Davi, ele disse, enquanto me calei, os meus ossos se ressequiam. Ou seja, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos, ou seja, o meu corpo estava adoecendo, estava ficando seco por dentro, estava adoecendo. Mas enquanto eu falei, eu alcancei a misericórdia, eu me arrependi, eu alcancei a misericórdia. Eu nem botei esse versículo aqui, mas eu vou trazer ele na próxima live. Vamos lá, para terminar. Jezabel, ela não trabalha sozinha, mas se associa a Belial para atrair as pessoas ao pecado abominável, incluindo sodomia, homossexualismo, incesto, estupro, perversão de todos os tipos. Viu como ela não age só na parte de prostituição e de adultério, de fornicação? Não, ela age no homossexualismo, ela age no incesto, no estupro, na perversão. Ela age em todos os tipos de pecados relacionados ao sexo, ao ato sexual, à perversão sexual, moral daquela pessoa. E eu encerro por aqui, gente. Mas eu tenho algo para dizer para vocês também. Nós precisamos conhecer todas essas artimanhas de Belial, como ele age, quando ele age, através de que ele age, quais são os demônios que ele domina. Nós precisamos conhecer sim, porque aí nós vamos orar da forma correta sim, nós vamos obter a vitória sim, porque vamos declarar falência sim, vamos identificar as atitudes de algumas pessoas ao nosso redor e vamos logo orar da forma correta, interceder da forma correta sim. E se há arrependimento, há misericórdia. O Senhor, ele entra, o Senhor restaura, o Senhor faz coisas novas. E é essa palavra que eu quero deixar para você. Não tem nada acabado, não tem nada perdido desde o momento que a pessoa se arrependa de verdade. Ainda há esperança, ainda há como reverter todos os casos quando os dois querem restaurar o casamento, o relacionamento de amizade, quando quer se restaurar uma igreja, quando quer se restaurar relacionamento de pai e filho, que aconteceu um estupro ou aconteceu um incesto, quando quer reconciliar uma relação
os desejos infiéis que a pessoa deseja dentro dela, mas não tem coragem de confessar. Confessa para Deus e larga. Tem como isso sim, tem como isso a gente conseguir vencer sim, porque se a gente carrega o Espírito, o mal tem que sair, sabe? Se a gente carrega o Espírito dentro de nós, o mal, as influências, tem que bater por retirada, não pode dominar a nossa vida. Por isso nós estamos fazendo essa live, para a gente poder ter totalmente o acesso a todas as informações contra as artimanhas malignas e conseguir combater todas elas no nome de Jesus. Amém? Amém, gente. Que bom que vocês estão aí. Eu já estou terminando essa live. Termino por aqui. Vou continuar na próxima semana. Se o Senhor permitir, eu vou estar aqui falando um pouco mais sobre a artimanha de Belial. Aí eu vou falar sobre o espírito de enfermidade, né, que Belial ele traz. Vou falar sobre espírito de enfermidade, planos maus. Vou falar também na segunda live, tá bom? Espírito de enfermidade e planos maus, tudo influenciado por Belial. Tudo mediante as artimanhas de Belial. Tá bom, meus amados irmãos? Compartilhe, não deixe de compartilhar. Agora tem 7 pessoas ao vivo. Se vocês 7 compartilharem, essa informação vai chegar a um máximo número de pessoas e elas vão estar cientes daquilo que elas precisam conhecer e combater da forma correta. Tá bom? Um beijo a todos que participaram da live. Eu espero que essa palavra venha ter trazido um grande esclarecimento para você, porque está trazendo muito para mim e vai me ajudar muito com relação a muitas coisas que o Senhor me usa, e assim a gente identifica e consegue combater, e nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Ó, coração para vocês, ó, grande beijo, fiquem na paz.